propriedade do binomial. Vamos lá. Ó, teorema binomial. Vai ajudar a gente pra caramba. Teorema binomial é uma parte da matemática na qual nós introduzimos um novo tipo de número, que é o número binomial, o número que a gente vai expressar assim, onde a gente vai ler n sobre p, só que esse n sobre p não é n dividido por p, tá? A forma de se falar, a forma de se ler isso é n sobre p, mas o significado disso daqui é combinação de n e a p. Em outras palavras, n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial, que nós vamos passar a escrever assim, porque essa é uma forma conveniente, por ser compacta, para algo que a gente já sabe que é isso aqui, a gente passa a escrever assim para facilitar, porque a gente agora vai fazer várias contas com números binomiais. Então nós vamos estudar agora propriedades algébricas dos números binomiais. Ok? Se até aqui está ok? Vai ter a ver com o binômio. Isso aqui vai aparecer dentro do binômio de Newton. Isso aqui não é o binômio de Newton. No binômio de Newton, isso aqui vai aparecer. Ok? Os coeficientes do binômio de Newton serão dados por números binomiais. Beleza? Então, vamos lá. Vamos estudar algumas propriedades interessantes dos números binomiais. Por exemplo, quanto que é um número qualquer sobre ele mesmo? Quanto que é n sobre n, considerando que esse n é número binomial. Isso aqui é combinação de n a n, né? Combinação de n a n. De quantas maneiras eu posso combinar n elementos n a n? N fatorial sobre esse de k fatorial vezes esse fatorial. N menos n dá? N menos n, zero. Zero fatorial, daqui a pouco a gente formaliza o zero fatorial como 1, n sobre n dá 1. Então, a primeira propriedade importante é coincidência. N sobre n dá 1. Mas não é n dividido por n, não. Então, n sobre n no contexto dos números binomiais, ok? Segunda propriedade importante, quanto que dá n sobre n menos 1? N sobre n menos 1. Tem que fazer a conta, né? De cabeça fica um pouquinho complicado, mas vamos fazer a conta. Isso aqui significa combinação de n menos 1, n menos 1. Ou seja, combinação de n menos 1 vezes. Isso daqui dá n fatorial sobre o fatorial desse, que esse aqui faz o papel do P, né? Combinação de n, P a P, esse aqui faz o papel do P, onde vai ter n menos 1. Fatorial, e agora esse menos esse fatorial, vai aparecer o que aqui? Esse menos esse. Ficou n menos n mais 1, todo mundo concorda? Fatorial, que eu estou fazendo n menos n, e o menos com menos 1 ficou mais 1, beleza? Isso daqui agora vai ficar n fatorial sobre n menos 1 fatorial, n menos n, 0. 1 fatorial, 1. Não precisa escrever 1 fatorial que é 1, certo? Então ficou n fatorial sobre n menos 1 fatorial, que deu quanto? Expande o n fatorial para ver. Isso aí. Posso escrever o n fatorial dessa forma? N sobre n menos 1 fatorial? Posso, né? N menos 1 fatorial aqui embaixo. Se eu cortar, isso daqui deu n. Então vamos lembrar que n sobre n menos 1 dá o próprio n. Em outras palavras, sempre que você encontrar uma combinação de 5, 4 a 4, deu 5. Combinação de 10, 9 a 9, deu 10. N menos 1 deu n. Então sempre que o número daqui for uma unidade menor do que esse daqui, o resultado é esse daqui. Ok? Outra propriedade
propriedade importante. Então, essa aqui é a primeira propriedade. Segunda propriedade. Porque conhecendo essas propriedades, depois a gente consegue fazer contas com mais agilidade. Deixa eu usar uma caneta que esteja escrevendo um pouco mais forte. Terceira propriedade. Quanto que dá 0 sobre 0? Aqui 0 sobre 0 tem outro significado. Não é 0 dividido por 0. Lembrando que 0 dividido por 0 é uma conta que não existe, não faz o mínimo sentido. Mas 0 sobre 0 no sentido de número binomial. Isso é 0 fatorial sobre 0 menos 0. E aí sim, fatorial, 0 fatorial. Quanto é que dá essa bagunça toda aqui? Dá 0. 0 fatorial dá 1. 0 menos 0 dá 0. Fatorial, 1. Vezes 0 fatorial, 1. Portanto, isso é uma parte da matemática onde 0 sobre 0 dá 1. Eu formalizou o 0 fatorial. 0 fatorial, mas a gente sabe que é 1. Então a gente pode usar aqui antes de eu ter explicado por que dá 1. Mas 0 sobre 0 aqui, no contexto dos números binomiais, deu 1. Ok? Novidade? Não. A gente já tinha colocado um N qualquer aqui, né? Aí é um caso particular do N valendo 0. Então não era muito difícil de esperar que desse 1. Se desse algo diferente de 1, eu ficaria muito preocupado. Quarta propriedade, que vê se você consegue achar uma semelhança do que está lá com o que está aqui. Vai dar 1? Não. É para dar 1, né? Se o número de baixo é uma unidade menor que o número de cima, a gente provou que com N tem que dar N. Então tem que dar 1. 1 fatorial sobre 1 menos 0. 1 menos 0 é 1. O fatorial dele sobre o fatorial de 0. Fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1, fatorial de 1 é 1, 1 sobre 1, 1. Ok? Sim. Muito bom. Quinta propriedade importante. N menos P. Essa aqui é que eu mais gosto. N menos P. Para um P qualquer menor do que N, claro, né? Vou botar aqui um P menor do que N. Eu mostrei o N zero? Não. Daqui a pouco eu mostro. Para um P estritamente menor do que N. Quanto é que dá? N menos P. Vamos fazer a conta. N fatorial sobre o próprio N menos P fatorial vezes, agora, esse menos esse. Então vai ficar N menos N mais P fatorial. Eu não concordo? Eu estou subtraindo esse cara desse aqui. Então N menos N menos N. Menos o P ficou mais P, certo? Eu estou subtraindo disso tudo. Estou subtraindo de N menos P. Então ficou menos N mais P. N menos 0, N menos N. 0 aqui deu P. Isso daqui deu N fatorial sobre 0, aqui ficou só P fatorial, não ficou? E aqui ficou N menos P fatorial. Vocês conhecem isso daqui com outro nome. Pela fórmula de combinação, isso aqui é o quê? N sobre? N sobre P. Então N sobre N menos P é igual a N sobre P. Essa propriedade importante, ela é chamada de propriedade da simetria. A propriedade da simetria que é do galho enorme. Faltou mostrar ali do N0. Combinação de N0 a 0, ou N sobre 0. Sobre 0, não dá para dividir por 0. Isto não é uma divisão, isso é um número binomial, cuja fórmula zero fatorial, N menos 0, N fatorial. Deu? Quanto deu? 1. Quanta coisa que
Perdão? Não? N menos 0 que dá 1, da mesma forma que esse daqui. NN e o N0 dão 1. O N menos 1 que deu N, teve mais algum outro que deu N aqui? Não. Aqui eu já tinha mostrado 1, 0, não tinha mostrado N0, ok. E o mais importante, a mais importante é a propriedade da simetria. Bom, usando os números binomiais, existe um negócio chamado triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal é um triângulo formado pelos valores das combinações, ou, falando melhor, o valor dos números binomiais possíveis em cada linha. E aí nós vamos ter um triângulo mesmo, propriamente dito aqui. Onde? Qual é a ideia? No número de cima, a gente coloca o número da linha. E no número de baixo, a gente vai complementando de 0 até o valor da linha. Então, na primeira linha, como aqui começa de 0, no número de baixo, a gente vai variar de 0 até 0. Então, só vai ter esse cara, todo mundo concorda? Na segunda linha, o número de cima vai ser 1. O número de baixo vai variar, então, de 0 até o número de cima, de 0 até 1. Então, só tem esses dois elementos. Com isso, a gente já sabe que o número de baixo, eu tenho que começar, esse número aqui, na terceira linha, é 2 aqui em cima, e embaixo vai variar de 0 até 2. Então, isso aqui é o 2 sobre 0, aqui é o 2 sobre 1, e aqui é o 2 sobre 2. Não tem como continuar. Aqui, 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, e aqui o 3 sobre 10. E assim por diante. Vou deixar assim por enquanto, depois vou mostrar uma relação matemática importante que permite construir todo o resto, permite construir uma linha conhecendo a outra. Vamos pegar aqui o nosso triângulo de Pascal, que está representado aqui com números binomiais, e vamos representar agora com números inteiros. 0 sobre 0 dá 1, 1 sobre 0, olhando as propriedades que a gente conhece, 1 sobre 0 dá aqui, deu 1, o 1 sobre 1, é só pegar o caso aqui de um número sobre ele mesmo, que dá 1, 2 sobre 0, quanto é que dá qualquer coisa sobre 0? Qualquer coisa sobre 0, qualquer coisa sobre 0, dá 1, qualquer coisa sobre 0. Repito, ainda mais que isso está sendo gravado, não é divisão, é um número binomial. Por isso que eu estou falando que sobre 0 está dando 1. Tá? 2 sobre 1. Um número sobre o seu antecessor. O 2. E aqui um número sobre ele mesmo. Nós provamos lá o n sobre n. Tem que dar 1. Terceira linha. 3 sobre 0. 1. 3 sobre 1, eu provei o n sobre 1 ali? Em algum lugar? N sobre 1 eu não provei, então vou colocar aqui uma sexta propriedade, chamar aquela ali de sétima. Sexta propriedade, provar o n sobre 1. O n sobre 1 é importante. Então ficou n fatorial sobre n menos 1 fatorial sobre 1 fatorial. N fatorial pode ser escrito como n vezes n menos 1 fatorial, não pode? E aqui ficou n menos 1 fatorial. Cortou esse com esse, deu n. Esse daqui é o que vai fazer a simetria com esse daqui. O n sobre n menos 1 faz a simetria com o n1. Aliás, a comparação desses dois aqui, não sei se todo mundo percebe, a comparação desse com esse é um caso particular da quinta propriedade, onde o p vale 1. Perceberam? N sobre n menos 1 é igual ao n sobre 1. Então aqui vai dar 3, né, no caso ali que a gente acabou de provar aqui que é n, né, o n sobre 1 tem que dar n, então o 3 sobre 1 deu 3, o 3 sobre 2 vai dar quanto? Esse não tem propriedade, esse tem que calcular mesmo. 3 sobre 2
é 3 fatorial sobre 3 menos 2 é 1 fatorial sobre 2 fatorial. Isso daqui vai dar 3. Aliás, tem uma propriedade assim, que a gente podia ter feito esse cara. Também é pela propriedade da simetria. Cadê ela? A propriedade da simetria. Pela simetria, o 3, 1 tem que ser igual ao 3, 2, concorda? 3 menos 1 deu 2. 3 menos 2 deu 1. Então esse cara é simétrico aí. Certo? A propriedade da simetria que está aqui. N menos P tem que ser igual ao P. Então, o 3 menos 1 dá 2. Tem que ser igual ao 3 sobre 2. 3 sobre 2 dá 1. Tem que ser igual ao 3 sobre 1. Pela simetria. Ok? Ok até aqui, gente? Ok até aqui? 3. E o 3 sobre 3, um número sobre ele mesmo, número binomial, 1. Segunda propriedade. Sim, segunda propriedade. Segunda não, perdão, primeira, né? Segunda. 3 e 2. N menos 1. Ah tá, o 3 e o 2, beleza. É porque eu fiquei tão focado aqui na simetria que eu nem me liguei que tinha ali um N sobre o antecessor. Que agora que eu quero que vocês percebam que a simetria está presente aqui o tempo todo. Né? Vou usar um truque aqui que eu não demonstrei ainda, mas que é o seguinte: a gente sabe que sempre isso daqui vai ser 1, sempre que vai ter um termo a mais que vai terminar com 1. Então vendo aqui, né? Os números que estão aqui podem ser construídos por essa regrinha aqui. Esse valor que está aqui, vou chamar de bolinha, mais o valor que está aqui tem que ser igual ao valor que está aqui embaixo. Sempre da esquerda para a direita e desce. Não é à toa que 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Depois eu vou provar isso para você. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Se eu quiser a linha de baixo, 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E aqui 1. Percebe a simetria? 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 2, 1. Simetria is on the air. 6, 15, 20, 15, 6 e 1. E assim por diante. Nosso triângulo de Pascal pode ser construído através da chamada relação de Stiefel, que depois eu vou provar matematicamente para vocês. Tá? O que eu estou afirmando aqui genericamente, eu vou escrever a fórmula aqui, só não vou provar por enquanto, mas vou escrever qual é a fórmula que a gente pode utilizar para isso aqui. Que o N sobre P, genericamente falando, que o N sobre P numa determinada posição aqui, eu vou somar no vizinho da direita dele. Atenção aqui, preciso da atenção de todo mundo. Vou somar com o cara da direita dele, então isso daqui vai ter que ser somado com quem? Um número vizinho da direita. O N é o mesmo, o P é o mesmo, o que acontece? Eu estou na mesma linha. Eu estou na mesma linha. Eu estou somando, por exemplo, 4 mais 6 para dar 10. O N é o mesmo. Só o P é que mudou uma unidade, certo? Então isso daqui é N sobre P mais 1. Isso daqui deu igual, ou deu ainda não, vai dar depois, porque eu não provei ainda, mas estou dizendo que isso é igual, por exemplo, esse número mais esse, ou seja, o número N na posição P, mais o número N na posição P mais 1, porque eu andei uma vez para a direita, é igual a esse daqui. Aqui, aí sim, eu estou uma linha abaixo, então esse cara é N mais 1, que coluna? Hein? P mais 1, né? Aqui só você falou, fiquei preocupado se todo mundo entendeu. Ó, esse cara aqui é o NP, somando com o vizinho da direita dele, é o NP mais 1. E o resultado é o número que está embaixo. O número que está embaixo é uma linha abaixo, então é N mais 1, nessa mesma coluna aqui, que é a linha do P mais 1. Aqui é N, aqui é, perdão, aqui é N, P, aqui continua sendo N, só que P mais 1, e aqui passa a ser, já que é uma linha abaixo, N mais 1, P mais 1, ok? Foi?
conhecida, essa igualdade é conhecida como relação de Stiefel. Vou botar o nome, não custa nada. Relação de Stiefel, que depois nós vamos demonstrar. Adivinha como? Indução? Indução, claro. Para ter graça a gente usa indução matemática. No ensino médio a gente demonstra simplesmente fazendo algebrismo aqui com as fórmulas de combinação. Na faculdade a gente usa um recurso um pouquinho mais requintado, que é a indução matemática. Muito maneiro. Muito maneiro. Mas vamos guardar isso para depois, porque agora a gente tem que ver a aplicação do triângulo de Pascal, que é para calcular o binômio de Newton. Eu vou, em princípio, mostrar só um caso bobo aqui, para a gente depois estender esse caso. A mais B ao quadrado, aquele produto notável que a gente conhece lá da antiga sétima série, que agora é chamado de nome de oitavo ano. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quais são os coeficientes dessa soma aqui? Qual é o coeficiente do A ao quadrado? 1. Coeficiente do AB. E aqui? 1, 2, 1. Tá? Está aqui. Sem ainda mostrar a forma geral. A mais B ao cubo. A regra é o seguinte. Você vai sempre multiplicar esses dois caras, o A e o B. Só que o expoente de um deles vem decrescendo de 3 até 0, enquanto que o expoente do outro vai crescendo de 0 até 3. Depois a gente preenche com os coeficientes. Então aqui eu tenho A ao cubo vezes B elevado a 0. Mais, vamos junto comigo aqui, decrescendo o expoente do A e crescendo o expoente do B. Mais A1, que está caindo, B ao quadrado, mais B ao cubo. Bom, onde está B elevado a 0, pode sumir porque dá 1. Onde está B elevado a 1, A elevado a 1, dá 1, dá A e B, eu não preciso escrever. E os coeficientes quais são? 1, 3, 3, 1. Ao cubo, mais 3 ao quadrado, mais o próximo, 3 A, B ao quadrado, mais o próximo é 1, A elevado a 0 dá 1, deu? 3 ao quadrado B. 3 ao quadrado B, obrigado. Pronto, está aqui a expansão. Se você tiver os coeficientes do triângulo de Pascal, você consegue fazer o chamado binômio de Newton, porque para um expoente inteiro não negativo aqui, utilizando os coeficientes do triângulo de Pascal. E o truque dos expoentes aqui é, um deles você vem decrescendo 1 e o outro você vem crescendo 1, certo? Igual eu fiz aqui, o 3 veio caindo 1 e o do A veio caindo 1 e do B veio subindo 1, ok? Então se eu pedisse para você fazer A mais B elevado a sexta, os coeficientes estão aqui, 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Os expoentes de A e B é só ir decrescendo o do A de 6 a 0 e o do B de 0 a 6 vai crescer. Ok? Mistério até aqui não? Não? Só uma coisinha então antes. Não, isso aqui é para facilitar mesmo, cara. Isso daqui é para facilitar, porque você tem alguns problemas do tipo, qual é o termo de sétimo grau de um polinômio dado por sei lá, 1 mais x elevado a décimo. Se você conhecer essa regrinha, você calcula só aquele termo, não precisa se preocupar em fazer a conta. Essa regrinha simplifica pra caramba. Vou pegar um outro truquezinho mais antigo aqui. Esse é truque safado. Vou expandir aquele mesmo cara ali. Aliás, vou expandir o A quarta, mas agora sem usar o triângulo de Pascal, ok? O A mais B a quarta, a gente até poderia usar o triângulo de Pascal, que a gente tem aqui 1, 4, 6, 4, 1. Tem uma fórmula aqui, recorrente, muito bonitinha. Tem recorrência nisso aqui, cara, é muito legal. Tem recorrência nisso aqui, a gente começa com A a quarta, sempre vai começar com o primeiro
sempre vai começar com o primeiro elevado ao expoente aqui, tá? Depois você vai ter aqui o A, antes de escrever o coeficiente, né? A ao cubo, B elevado a 1, que as regrinhas do expoente continuam valendo, tá? O truque que eu vou mostrar aqui é o truque para a gente calcular os coeficientes sem precisar olhar o triângulo de Pascal. Porque vamos supor que eu tenho aqui A mais B elevado ao oitavo e eu não quero calcular a linha 8 do triângulo de Pascal. Tem como fazer isso? Tem. Mas esse truque aqui a gente demonstra depois ele utilizando o triângulo de Pascal. A ao cubo B. O que a gente faz? Que número está aqui? 1 vezes 4? 4. Dividido por quantos termos eu já escrevi até o momento? Um só. 4 dividido por 1? 4. Agora eu quero escrever o A ao quadrado, B ao quadrado. A ao quadrado, B ao quadrado. Qual o coeficiente dele? 4 vezes 3? 12. Quantos coeficientes eu já escrevi? Quantos termos eu escrevi até agora? 12 dividido por 2? Vê se está batendo. Agora eu vou escrever o A, B ao cubo. 6 vezes 2? 12. Dividido por quantos termos eu já escrevi até agora? 3. 12 dividido por 3? 4. Mais alguma coisa? B ao cubo. 4 vezes o expoente do A, que é 1. 4. 4 dividido por 4 termos que eu já escrevi. 4 vezes por 4? 1. Então fica só B ao cubo mesmo. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Você consegue escrever uma linha qualquer do triângulo de Pascal usando este truque. Ok? Dúvidas até aqui, gente?